Pessoas que nós admiramos profundamente, não é? Pessoas que nós olhamos e brincamos dizendo alguma coisa assim: olha, quando eu crescer eu gostaria de ser igual a você, não é? Nós carregamos, e queira Deus que as pessoas que nós usamos como nossos exemplos sejam pessoas piedosas, que realmente possam moldar a nossa vida para melhor. Eu quero compartilhar que uma dessas pessoas que me influenciou é um pastor chamado Ray Stedman. Ele já faleceu, mas ele escreveu livros maravilhosos, ouvi muitas das suas mensagens, e tenho a alegria de saber que dividi isso com outro pastor que foi muito influente aqui no Brasil, Ari Veloso, que foi pastor da Igreja Batista do Morumbi, que foi aprendiz de Ray Stedman. E Ray Stedman, ele escreveu vários comentários sobre a Bíblia, mas especificamente sobre a segunda carta de Pedro, ele disse algo que é bastante significativo e eu gostaria da sua atenção. Ele diz assim: há alguns anos eu me deparei com esta expressão, e desde então ela tem sido um estímulo para o meu coração. E aqui a citação: até mesmo o cristão mais fraco tem em suas mãos tudo o que o cristão mais poderoso já possuiu. Segunda carta de Pedro 1:3. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida piedosa. Veja, uma citação simples, mas muito profunda. Algumas vezes nós não nos sentimos como os cristãos mais, entre aspas, poderosos. Nós olhamos na história da igreja, ou vemos homens tão piedosos, dizemos: puxa, eu gostaria de ser assim quando eu crescer. E de repente uma dessas pessoas que você admira, diz que foi impactado pela citação de uma outra pessoa que ele admira, dizendo que o grande estímulo consiste nesse tesouro compartilhado por todos aqueles que creem em Jesus. Que Deus, com seu divino poder, nos concede tudo. Pense nisso. Deus nos concede pelo seu divino poder tudo que precisamos para a vida de devoção ou para a vida piedosa. Essa é a segunda carta de Pedro. É interessante que quando nós falamos de segundo, normalmente nós não temos uma visão muito positiva, culturalmente falando, não é? É assim: eu gosto do primeiro filme, mas o segundo filme, não é? Olha, eu estou vendendo essa roupa, mas é uma roupa de segunda mão. Parece que tudo que é segundo não nos atrai muito. Mas se podemos dizer isso a respeito da cultura pop e a respeito de algumas coisas que nós usamos, de que o autor de um primeiro best-seller dificilmente produz um segundo best-seller de mesmo nível, não se pode aplicar para a Bíblia. Não se pode aplicar, por exemplo, para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, eu nunca vi alguém dizer, eu já vi gente dizer assim: eu gostei muito do primeiro Homem de Ferro, mas eu não gostei do segundo Homem de Ferro. Mas eu nunca vi alguém dizer, com bom senso e compreensão bíblica: eu gosto muito da primeira carta de Paulo, mas a segunda carta, mais ou menos. Ou dizer: não, a primeira carta de Pedro é top, mas a segunda, não. Sabe por quê? Porque quando falamos dessas cartas, embora tenhamos um autor humano, há por trás delas, há por trás desse texto, um autor divino. O próprio Pedro vai dizer que nenhuma profecia foi produto da especulação humana, mas que homens guiados pelo Espírito Santo, A expressão é como quando você tem um barco no mar e o vento vai levando ele. Deus guiou essa palavra. E é mais interessante ainda quando pensamos que essa carta, essa segunda carta de Pedro, é a última obra do apóstolo. São as últimas palavras
do apóstolo que estão registradas aqui. Eu gosto sempre de dizer isso e creio que é importante lembrarmos. As primeiras palavras de alguém têm muito significado, têm muito valor. O primeiro dia que o nosso filho, nossa filha diz papai, mamãe. Não é maravilhoso isso? Muitas vezes nós confundimos, eles estão querendo dizer papá e mamá. Mas tudo bem, está valendo. A gente se enche de alegria da mesma maneira. Mas como um pastor e um capelão que visita pessoas em hospitais, que visita pessoas no leito de morte, eu aprendi a apreciar muito as últimas palavras das pessoas. Porque aquilo sintetiza tudo o que de fato ela acredita, quais são os seus valores, o que ela faria diferente. Então, quando eu me deparo com, por exemplo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, suas últimas palavras inspiradas, e com a segunda carta de Pedro, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Esse apóstolo colocou todo o seu esforço, vontade, abriu o seu coração para a inspiração plena, divina, verbal, para que ele pudesse registrar essas palavras. Veja o que diz Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículo 14. (14 e 15). Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Veja que texto interessante, essa nota biográfica. Ele diz no versículo 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Você sabe que naqueles dias era muito comum usar esse tipo de comparação para o corpo físico. Eles chamavam o corpo físico como se fosse uma tenda, um tabernáculo. E por isso ele diz assim: olha, eu tenho certeza que está muito perto para eu deixar o meu tabernáculo. Ou seja, que a parte imaterial da minha existência, espírito, alma, vai deixar esse corpo. Está muito perto como o Senhor Jesus já me revelou. Nós sabemos que por ocasião da ressurreição, Jesus teve um encontro com Pedro, lembram disso? E tem toda uma conversa ali sobre Pedro, tu me amas, eu te amo, tu sabes que... Você lembra da história? E depois Jesus explica para ele, revela para ele o tipo de morte que ele teria. Essa segunda carta, passou-se 40 anos daquela conversa, mas Pedro lembra. O coração de Pedro ainda está em chamas, lembrando da conversa que teve com Jesus, que disse: Pedro, aqui está o jeito que você vai morrer. Quando você for velho, vão levar você onde você não quer ir. E nós sabemos que a perseguição de Nero, pelo menos da tradição da igreja, foi o que acabou culminando com o confinamento de Pedro numa prisão romana e, posteriormente, a pena máxima, a pena capital. Aquele mesmo Pedro que antes era medroso, que negou Jesus 3 vezes, que dizia para Jesus não ir para Jerusalém para não enfrentar sofrimento, aquele que desembanhou a espada e queria resolver a questão do sofrimento com a lâmina que ele carregava, aquele mesmo Pedro é um homem tão diferente agora. É um homem com uma profunda convicção. É um homem com uma profunda paz. Porque ele diz: está chegando a hora de deixar esse tabernáculo, e eu quero deixar um lembrete para vocês. Eu quero que vocês sempre se lembrem do que é, colocando aqui nas minhas palavras, a mensagem do Evangelho. E você deve ter lido em algum lugar, segundo a tradição, como é que Pedro morreu. Lembram disso? Pedro, segundo a tradição, morreu crucificado. Mas ele não se julgou digno de ser crucificado como seu Senhor Jesus. E ele implorou, como um último pedido, que fosse crucificado de ponta cabeça. Que impressionante! Mas esse homem parece não temer mais a morte. Aliás, no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos isso.
que quando ele estava preso entre 2 soldados no cárcere, sabe o que ele faz? Ele está preso no soldado, correndo o risco, já naquela época, de ser morto, porque Tiago foi decapitado. Sabe o que ele faz entre os 2 soldados? Ele dorme. Paz. Esse é um homem que não teme mais a morte, porque conhece o seu Salvador Jesus. E é por isso que o tema central dessa carta é conhecimento. Numa carta de 3 capítulos, a palavra conhecimento aparece pelo menos 13 vezes. Sinônimos, mas no modo geral, 13 vezes ele vai falar sobre conhecer, conhecer. E por que ele faz isso? Bom, porque existe um conhecimento que é verdadeiro, um conhecimento que é falso, e um conhecimento que pode te levar à própria destruição pessoal. Faz uns anos lançaram um livro, vou citar aqui para você, o autor chama-se David Darwin, não confundir com David Bowen, ok? Ele escreveu um livro, dizia assim, o título era: O que você sabe pode não estar certo. O que você sabe pode não estar certo. E é um outro livro interessante, que eu não vou citar o autor, é Conhecimento Inventado. De pessoas que inventam conhecimento e vão transmitindo isso, como se estivessem parasitando a mente da outra pessoa com falso conhecimento. Esse conhecimento inventado. Se você falar, não, isso não existe. Existe. Quantos aqui assistiram Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida? Eu acho que esse é o título, deixa eu ver. Poxa, tem toda uma história. Um amigo pastor disse que perguntou para o filho dele: o que você lembra da Bíblia? Ele falou: não, eu lembro quando Indiana Jones foi buscar a Arca Perdida. Ele falou: isso não está na Bíblia. Em Busca da Arca Perdida, o que é aquilo? É pseudo-história. Apanham alguns fatos históricos, mistura tudo aquilo e aí distribui. Quantos se lembram aqui? Foi um sucesso, primeiro em livro, depois em filme, O Código da Vinci. Dan Brown. Puxa, aquilo lá foi igual um fogo no capinzal. As pessoas começaram a acreditar que aquilo era verdade. Eu tive a alegria de escrever um pequeno livro respondendo ao livro do Dan Brown, porque aquilo que primeiramente era uma obra de ficção, de repente se tornou factual. As pessoas acreditavam que aquilo era de verdade. É uma pseudo-história. Mas uma situação de pseudo-história que eu vi, de falso conhecimento, foi desse jovenzinho. Na escola, a professora estava pegando no pé dele para ele escrever um trabalho. Olha a criatividade desse moço. Ele escreveu um trabalho e pegou nome de jogadores da NBA, basquete americano, e ele escrevia: segundo o doutor Shaquille O'Neal, segundo o professor Michael Jordan. E ele ganhou nota máxima com pseudo conhecimento, com conhecimento falsificado. Por que isso acontece? Por que as pessoas se deixam levar por falso conhecimento? Porque não checam a fonte. Pedro, ele estava totalmente consciente de que aquela comunidade de fé estava ameaçada por falso conhecimento, falsos mestres, falsos profetas, que colocavam na cabeça das pessoas, novamente parasitando as mentes e corações, falsas doutrinas, e por conta disso, tudo aquilo que você passa a acreditar que é um conhecimento verdadeiro, molda o seu comportamento. E por acreditar nisso, a vida deles estava começando a ser deformada. Pedro aqui é a fonte. Por que Pedro é a fonte? Porque Pedro não era como eu e você, uma pessoa que acredita em Jesus. Pedro era uma testemunha ocular de Jesus. É diferente. Ele viu Jesus. Aliás, uma das coisas que ele descreve aqui nesse capítulo, que o impactou de uma maneira excepcional, foi aquele encontro com Cristo no Monte da Transfiguração. Lembram disso? Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, há um texto muito profundo que teólogos têm debatido ao longo dos anos, que se chama, nós chamamos de o autoesvaziamento de Cristo, a kenosis, quando Jesus se fez homem.
E os teólogos debatem sobre o que aconteceu ali. Uma coisa é certa, Jesus não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Mas então o melhor entendimento é que Jesus, por ocasião da encarnação, velou a sua glória. Você olhava para ele e via um homem, mas ele continuava sendo Deus e homem, em uma pessoa. O nome técnico para isso é um ser teantrópico, Deus, homem. É Jesus. Mas um dia, Jesus leva Pedro, Tiago, João até um monte. E naquele monte o que acontece? Há uma transfiguração. E uma luz brilha de dentro de Jesus, passando por cada um dos seus poros, transbordando a sua epiderme. E diz assim que ele brilhava como se fosse o sol ao meio-dia. Você imagina, consegue imaginar uma coisa dessa? Imagine uma coisa dessa. E é o que ele repete aqui. Nesse texto ele fala, eu vi a glória dele. Ele era a fonte original. E então o que ele nos diz que é importante que conheçamos, para que tenhamos um pensamento claro, para que possamos então viver a vida na sua melhor versão, a vida na sua plenitude? Primeiro, conhecer a Cristo. Primeiro, conhecer a Cristo. É preciso ter um conhecimento claro de quem é Jesus. Não apenas sobre Jesus, mas um conhecimento relacional com Jesus. Se você hoje sentir aí um cheirinho de lã queimada, sou eu, essa camisa aqui de lã. Eu me equivoquei no meu conhecimento, achei que ia estar mais frio hoje. Você pode se equivocar sobre o clima, a roupa que vai usar, a blusa, mas tem uma coisa que você não pode estar equivocado, é se você conhece Jesus. Se você conhece a pessoa de Jesus, se você tem um relacionamento com Ele. Veja o que ele diz aqui, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer, veja só a palavra, conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E o exemplo positivo desse capítulo é o próprio Jesus. Segundo, ele diz que nós devemos aprender a conhecer, está comigo aí, diga amém, quem são os falsos mestres. Porque se existiam falsos mestres, existem falsos mestres, existirão falsos mestres. E algumas vezes nós não temos a habilidade para discernir quem é quem. Veja o que ele diz, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias doutrinárias, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E o exemplo negativo aqui, no primeiro capítulo, o exemplo positivo é o próprio Jesus. O exemplo negativo no capítulo 2 é Balaão. Lembram de Balaão? Balaão era considerado um profeta. Balaão tinha uma mula. E Pedro diz jocosamente que o teólogo profeta Balaão tinha menos sabedoria prática do que a mula. Precisou da mula para mudar o curso da vida dele. Terceira parte, capítulo 3. Ele diz assim, versículo 10: conhecer as promessas escatológicas. Ou seja, escatológica é aquilo que está para frente. O que nos aguarda no futuro? O que vai acontecer lá adiante? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E no capítulo 3, o exemplo positivo é o apóstolo Paulo, que ele diz que os indoutos torcem as palavras de Paulo. Então, 3 conhecimentos que Pedro nos diz que nós devemos ter. Está pronto para isso? Diga amém. Vocês ainda não estão, deixa eu ver esse lado aqui. Você está pronto para isso? Diga amém. Já estão? Já? Ok. Primeiro, conhecer Jesus.
Precisamos conhecer Jesus, ter certeza que conhecemos Jesus. Não uma doutrina, não uma filosofia, não algo técnico, mas a pessoa de Jesus, que temos um relacionamento com Jesus. Segundo, precisamos reconhecer quem são os falsos profetas, falsos mestres. Você precisa ter recurso para olhar e falar: esse homem não é de Deus, essa mulher não é de Deus. Você precisa ter esse conhecimento, porque senão você vai ser levado para um abismo existencial. Terceiro, nós precisamos conhecer as promessas futuras, o que Deus fará no futuro. Veja, a humanidade está em desespero. Cada vez que sai uma notícia de uma mutação do Covid, as pessoas tremem. Cada vez que o Putin não faz ligação, sei lá, ele manda estourar uma bomba na Ucrânia, as pessoas, é o fim do mundo. As pessoas estão desesperadas. Nós não estamos desesperados, nós sabemos quem é o Senhor da história. Nós sabemos o que está por vir. Nós sabemos quem cuida da nossa existência. Nós sabemos como Ele vai resolver isso. Então o nosso coração, tal qual o coração de Pedro, encontra nele paz. Você precisa de paz? É em Jesus. E quais são as 3 grandes lições que tiramos disso então, desses conhecimentos? Eu gostaria de propor, Fernando Pessoa, ele tem um poema que chama Olhar. Ele diz assim: meu olhar é como o do girassol. Às vezes eu olho para a direita, às vezes eu olho para a esquerda, às vezes eu olho para trás. As 3 lições que nós tiramos daqui é que precisamos também de 3 olhares. O primeiro olhar, olhar para dentro, olhar para o nosso coração, não olhar para o outro. Dizem que na igreja a gente vai com enxada ou com pá. Quando a gente vai com pá e ouve um sermão e lembra de alguém, fala: isso aqui é para o João, pena que o João não está aqui. Manda até uma mensagem para o pregador: escuta, você tem o link que eu quero mandar para o João. O João não veio hoje. João, você está me assistindo, me perdoe, nada contra você. O outro jeito de ir é ir com a enxada. Puxa, essa mensagem é para mim. Essa informação é para mim. Eu quero puxar para o meu coração, para a minha vida e ver o que eu tenho que ajustar aqui. Veja o que ele diz, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha só, e o presbítero Humberto Júnior leu esse trecho, aqui na abertura do nosso culto, aliás, no momento em que ele falou sobre generosidade, ofertas e contribuição. Note que o texto que acabamos de ler diz assim: por isso, versículo 10, por isso é um conector, por causa do que eu te disse antes, por causa do que eu te disse acima. E o que ele diz acima? Ele diz algo a respeito da nossa realidade. Ele diz algo a respeito da experiência daqueles que creem em Jesus. Vou destacar rapidamente. Versículo 3. Seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida. Você ganhou um presente. O divino poder de Deus, pelo divino poder de Deus, você tem tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Acredita nisso? Diga amém. Então olhe aí dentro do seu coração e diga: eu tenho isso na minha vida. Agora veja só, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas. Existem promessas que Deus deu a você. Promessas, veja, não qualquer promessa, promessas grandes e muito preciosas. Olhe no seu coração e veja essa promessa de Deus. E diz assim: para que por elas vos torneis, isso aqui é de fazer pirar, participantes da natureza divina. Não é que você vira Deus, deixa eu deixar isso muito claro, tá? Mas você recebe a própria vida de Deus na sua vida. Por isso, quando você, hoje, alguns que falam sobre psicologia comportamental vão dizer assim: não, você deve olhar para dentro de você para se autocriar. Não,
Pedro discorda disso. Pedro diz assim: você tem que olhar para dentro de você e ver que você recebeu da natureza divina, das promessas de Deus, da vida e do poder de Deus, porque você é uma criação do alto. Você é uma criação do alto, você não está se autocriando, é Deus que criou você e está gerando em você a sua imagem, a sua semelhança, a imagem de Jesus. E o que isso deve produzir? Versículo 10. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, note essa palavrinha, confirmar a vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A palavra grega aqui, confirmar, firmar duas vezes, é base. É a mesma palavra que nós usamos em português, transliterada em português de base, de alicerce. Confirmar e firmar. Se você se sentiu essa semana desencorajado, enfraquecido, como eu perguntei um dia a uma pessoa: como é que você está? Ele disse: eu estou tão firme como um prego na areia. Eu estou firme que nem geleia. Primeira carta aos Susanenses. Eu sou susanense, eu posso dizer isso. Porque na carta de Pedro, nós confirmamos a nossa base. Porque quando olhamos no nosso coração, vemos todas essas promessas maravilhosas do nosso Deus, por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós estamos sim firmados. Eu já te disse isso, quando eu conversei com Russell Shedd, que foi um missionário muito importante, mais uma das pessoas que admirei e admiro até hoje. Ele já era um senhor, eu era um jovem pregador, e ele olhou para mim e falou, ele tinha um sotaque carregado: como está o irmão? Eu falei: hanging on, né? Que seria assim: estou me segurando. Ele falou: segurando não, irmão, você está avançando. Eu nunca vou esquecer disso. Aquele senhor idoso, missionário, disse: não, você está avançando. Por quê? Porque tem algo que os crentes que nós olhamos com tamanha admiração e os crentes que são fragilizados têm em comum. É que Deus compartilhou desse seu divino poder em nossas vidas. Você crê? Então fique firme, duas vezes sobre a sua base. Eu li essa história e francamente eu não sei se ela é apenas uma lenda, mas é uma história do príncipe de Granada, que ele estava numa disputa do trono na Espanha. E por conta dessa disputa ao trono, ele foi exilado numa ilha chamada Ilha da Caveira. E lá ele ficou nessa prisão por 33 anos. Ninguém saía de lá vivo mesmo. E deram a ele um livro para ele ler por 33 anos. O livro que deram a ele foi a Bíblia. Imagina, só a Bíblia. Por 33 anos ele leu a Bíblia. E quando ele morreu, e foram tirar, né, e limpar aquela cela, com um prego ele estava escrevendo na parede algumas porções da Bíblia. Mas é interessante que ele escreveu coisas assim, olha. Depois de 33 anos lendo a Bíblia. Salmo 118:8 é o versículo do meio da Bíblia. Esdras 7:21 contém todas as letras do alfabeto, exceto a letra J. De 9 versículos do 8º capítulo de Esther, nós temos o maior versículo da Bíblia. Nenhuma palavra ou nome tem mais de 6 sílabas na Bíblia. 33 anos lendo a Bíblia, e ele se tornou um expert em trivia. Mas não há nenhuma referência dele falar: eu encontrei Jesus, eu conheço Jesus. O objetivo de Deus não é que você conheça a Bíblia. Pode levar essa heresia para sua casa. É que você conheça Jesus por meio da Bíblia. É conhecer Jesus por meio da Bíblia. Já conheci gente que conhece muito da Bíblia,
poço de arrogância. Já conheci gente tão piedosa, que não tem tanto conhecimento técnico, mas que por meio da Escritura conhece Jesus, o Salvador. E o outro também é verdadeiro, como por exemplo citei Russell Shedd, uma mente brilhante, um conhecedor profundo da Escritura, mas que não conhecia apenas a Escritura, mas conhecia o Senhor da Escritura. Bom, vamos adiante que eu tenho mais 2 pontos para a gente encerrar nossa conversa aqui. Primeiro, olhe para dentro. Segundo, olhe para trás. Eu vou ser mais breve aqui. Olhar para trás. Capítulo 2, versículos 2 e 3 nos ajuda a entender quem são esses falsos profetas e como eles se comportam. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, sua destruição não dorme. Pedro nos convida a não só olhar para dentro e ver todas essas promessas maravilhosas, mas olhar para trás, para os exemplos dos falsos mestres. E ele cita algumas situações. Por exemplo, ele cita Gênesis capítulo 6. A interpretação que ele usa era a interpretação mais comum entre os judeus rabínicos, de que anjos, ou Benai Elohim, os filhos dos deuses, desceram para a terra e se envolveram com as mulheres, ou seja, atravessaram os limites do que Deus tinha estabelecido, e por conta disso, então, vem um dilúvio. A humanidade é destruída naquela situação caótica, mas Deus salva os seus, Noé e sua família. A próxima história que ele conta é a história de Ló e Sodoma e Gomorra. Grande destruição por causa da concupiscência sexual de todas aquelas pessoas, mas Deus salva Ló, porque Deus sempre salva os seus, mas condena aqueles que são praticantes de injustiça. Agora veja só, nesse contexto e no texto que acabamos de ler, algumas coisas vão saltando ali. O problema deles era prática libertina, que tem a ver com desvios da sexualidade. Quer identificar um falso mestre? Ele não é sexualmente puro. Ele é infiel. Ele é abusador. Pode olhar, termina sempre na cama de alguém. É característica de falso mestre. E persiste, e justifica. Segunda característica de um falso mestre: avareza e fazer comércio das pessoas. O negócio é dinheiro. Não é gente. Não são pessoas. É lucro. É lucratividade. Se você... Veja, não tenha medo de fazer essa constatação, porque Pedro nos convida a fazer essa constatação. Se há imoralidade, libertinagem sexual e a avareza, comércio humano, a destruição os aguarda. Terceiro, olhe para frente. Capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por ser desachados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Veja, ele coloca aqui sobre essa diligência que devemos ter, sobre nos empenhar. Em outras palavras, queridos, vale a pena servir a Cristo. E vale a pena você não desistir, vale a pena você fazer o bem, vale a pena você procurar ser justo, mesmo que você erre, se arrependa, volte para o caminho de Cristo, porque aquele que prometeu voltar virá, Jesus voltará, e Ele vai recompensar os seus e vai julgar aqueles que maldosamente praticaram a impiedade. Então vale a pena servir a Cristo. E a escatologia, e o futuro, e olhar para o futuro não é apenas para satisfazer a nossa especulação, mas é para encorajar a vida piedosa hoje. Renove a sua esperança nessa pequena carta. Olhe para dentro. Olhe para trás. Olhe para frente. O Senhor virá, o justo juiz de toda a terra. Quero encerrar aqui com essa história muito legal que aconteceu com R.A. Torrey. Uma pessoa chegou para ele e falou: eu leio a Bíblia, mas não estou tendo muita produtividade nos meus estudos bíblicos. O que você me recomenda? Ele disse: eu recomendo que você leia a carta de Pedro. Ele fala: já li. A pessoa respondeu: já li. Ele fala: não, leia, olha só, leia 12 vezes por dia, durante 10 dias, a segunda carta de Pedro. Ele achou muito, mas dividiu o horário dele e começou a ler. Pela manhã, hora do almoço e à noite. Ele e a esposa. E essa pessoa conta que depois de estar lendo
Todos os dias, 12 vezes por dia, a carta de Pedro. Chegou uma hora que ele ia conversar com alguém, o que saía da boca dele? Carta de Pedro. Ele ia conversar com alguém, o que saía? Carta de Pedro. Se você cortasse ele, saía um versículo de Pedro. E chegou uma hora que ele começou a ficar sensibilizado com a beleza do que ele aprendia sobre Deus por meio dessa carta. E a história conta que um dia ele estava com um giz de cera, marcando lá os versículos. E ele ficou tão sensibilizado com essa parte que lemos há pouco, dessas promessas maravilhosas de Deus, que ele começou a chorar. E ele chorou com tanta intensidade, copiosamente, que as lágrimas caíram na página e começou a misturar tudo com giz de cera, e a página começou a ficar ilegível. E ele falou para a mulher dele, emocionado: olha aqui o que eu fiz, olha o que eu fiz. Eu destruí a Bíblia, eu destruí a minha Bíblia. E ela disse assim: essa Bíblia que você destruiu, edificou você. Essa Bíblia que você destruiu, edificou você. Mudou a sua vida. Segunda carta de Pedro, é um pequeno livro, mas que nos ensina a importância de conhecermos a coisa certa. Cristo. Quem são os falsos mestres e o que nos aguarda o futuro? Vamos ficar em pé.